estando na raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Ponta d'areia, olho d'água, que ar é essa Gi, mesmo estando na raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor nasceu aqui. Oh, 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 la ya la la ya, oh, oh, la ya la ya. Inexata, quando toca o coração, eu te toco, tu me tocas, cá nas cordas do violão. E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei, São Luís do Maranhão. Olá, muito bom dia a todos. São Luís, a nossa São Luís, com perdão, né? Eu sou um forasteiro, cheguei há pouco tempo aqui, mas já me considero integrante, morador dessa belíssima cidade. Completa amanhã 407 anos de fundação. A história é riquíssima, é a única cidade brasileira fundada por franceses, invadida por holandeses e colonizada por portugueses. Hoje o programa Resenha vai fazer uma viagem por esses mais de 4 séculos. Ao meu lado, eu recebo a poeta, historiadora, professora Ana Luísa Almeida Ferro. Ela é autora de 2 obras muito interessantes. Eu estou com elas aqui em mãos. É autora do livro 1612, Os Papagaios Amarelos na Ilha do Maranhão e Fundação de São Luís. E também o livro 1612, Os Franceses na Ilha do Maranhão e a Fundação de São Luís. Para me ajudar nessa tarefa de mergulhar na história, os nossos companheiros radialista Robson Júnior e o jornalista John Coutrin. Professora Ana Luísa, seja muito bem-vinda, tudo bem? É um prazer estar aqui, eu agradeço muito ao convite da TV Difusora e principalmente nessa ocasião, 407 anos. Não é pouca história não, sim, é muita de história. São Luís, é um grande prazer. Eu a parabenizo, já comentei aqui, né? Sim, mostro sim. novamente as obras, Sim. São 2 obras importantíssimas, capas lindíssimas, e me chamou a atenção, professora, presumo que quem nos esteja acompanhando também Sim. deve ter ficado intrigado. Papagaios amarelos, Sim. por quê? Papagaios amarelos, essa era a denominação que os índios utilizavam para se referir aos franceses. Aí há teorias, por que isso? Né? Alguns acham que porque os franceses eram aloirados, tal, ruivos, tal, e outros porque eles falavam demais. Então, por isso, papagaios amarelos. Interessante. John. Bom, falando em franceses, há uma pensadora, se não me engano, Ana Maria Lalande, né? Que ela disse que São Luís não foi fundada pelos franceses. Ela defende uma tese que foi apenas uma questão de imposição, né, para aparecer naquela época no cenário nacional, para empoderar o Estado do Maranhão, no sentido de valorizar. A senhora também é defensora dessa tese ou discorda? Não, eu discordo completamente. Eu sigo a tradição dos nossos historiadores tradicionais, como Mário Meirelles, inclusive eu tenho parentesco com Mário Meirelles, e eu falo, inclusive, no meu livro do mito, porque no livro da historiadora mencionada, ela Isso. fala de um suposto mito francês da fundação. Isso. Eu falo do mito português. Esse mito português, ele tem como digamos assim, como linha maior, descaracterizar e desqualificar a historiografia que defende a fundação feita pelos franceses. E também desqualificar o feito dos franceses. Então, por exemplo, os franceses, é dito que os franceses eram piratas, que eram corsários. Ora, piratas e corsários do ponto de vista de quem? Nem do ponto de vista dos portugueses a gente pode dizer isso. E por que eu digo isso? O
O pirata, ele agia independentemente de qualquer nação. O corsário, ele era secundado geralmente por interesses de uma nação, mas ele tinha um âmbito restrito de atuação e ele tinha uma carta de corso, né? Já Daniel de Latouche e François de Razilly, quando vieram ao Maranhão, eles vieram com cartas patentes reais, que eram documentos, não é, do rei, não é, representado pela rainha Maria de Médici, porque o rei era criança, né? E eram documentos que, em nome do governo da França, autorizavam a colonização. E mais, os franceses não acreditavam que essa área pertencesse no caso, à União Ibérica, no caso, a Espanha e Portugal. Espanha. Por quê? Eles achavam que os donos da terra eram os índios. E eles haviam feito ou iam fazer um acordo com esses índios. E os tupinambás tinham todo o interesse nesse acordo, porque eles haviam sido expulsos de Pernambuco pelos portugueses. Então eles odiavam os portugueses e estavam muito interessados na proteção da coroa francesa. E do lado, claro, do lado a gente tem que ver todos os lados. Do lado hispânico, né, e do lado luso, a alegação era de que as bulas papais e o Tratado de Tordesilhas os autorizavam a tanto, né? Quando houve a partição do mar-oceano. Porém, essa partição não contou com a concordância das outras nações, inclusive nações que eram também católicas, porque a França majoritariamente era católica. Então ficou famosa a frase do rei francês anterior a esse período, Francisco I, que dizia que queria saber qual era a cláusula do testamento de Adão que o excluía da partilha do mundo. Né? Então, do ponto de vista francês, não era uma invasão, era uma ocupação. Outra coisa, a chegada dos franceses aqui, ela veio preencher realmente uma lacuna em termos de ocupação e colonização da terra, porque os portugueses tinham tentado, né, chegar até essa parte do Brasil, mas não tinham conseguido. Aires da Cunha naufragou, né? Luiz de Melo também não conseguiu. Então os franceses foram os primeiros a efetivamente pôr os pés e conseguir estabelecer uma colônia nessa parte do Brasil. E outra coisa muito interessante, vocês vão lembrar que Belém foi fundada logo depois da expulsão dos franceses de São Luís. O destino do norte do Brasil dependeu do destino do Maranhão. Então foi justamente porque os franceses pretendiam estabelecer aqui uma ponta de lança. São Luís seria o núcleo irradiador de um império ultramarino nessa parte. Queria daqui, né, isso está nas cartas patentes, essa intenção, embora de forma implícita, né, iria até aonde eles efetivamente chegaram depois, Canadá. Que foi a Guianas. Não, Guianas. Tá. Guianas. E a outra parte do Império Ultramarino seria justamente o Canadá, muito bem lembrado. Porque São Luís, do ponto de vista do mapa brasileiro, tem uma posição super estratégica. Sim, muito estratégica. Então, nessa parte, digamos que o último ponto em que os portugueses haviam conseguido estabelecer algo no Brasil teria mais ou menos o Rio Grande do Norte. Mas do Rio Grande do Norte para cima, né, seguindo o mapa do Brasil pelo norte, isso não havia sido ocupado. A gente teve até essa semana também no Repórter Difusora. O que pode, já para que a gente possa ratificar, o que define os franceses como o início dessa história? Há marcos, que marcos a gente poderia citar, que poderiam evidenciar e que permanece até hoje? Existem esses marcos até hoje? Sim. Eu começaria com o nome da cidade, né? São Luís. Alguns dizem que, para mim, é a hipótese mais aceita, mais provável, de que se refere realmente ao rei Luís XIII. Mas há também menções a Luís IX, não é, que é o rei santo, não é, que também governou a França, e também pode ter sido uma referência aos dois. Né? Então, a primeira coisa, o nome, tanto que Jerônimo de Albuquerque não mudou a denominação.
Ele preservou, embora dizendo que era para preservar a glória dele, mas na verdade é que já era tarde para mudar, né? Já era tarde. Você tinha aquele forte, você tinha aquele início de povoamento, então já era tarde para mudar. E outros pontos, se vocês observarem, onde nós temos hoje o Centro Cívico de São Luís, onde está o Palácio dos Leões, onde está o Tribunal de Justiça, né, a Prefeitura, onde está? Justamente onde os franceses estabeleceram o Forte de São Luís, ou seja, o centro administrativo, político, militar dos franceses. Se vocês forem observar onde estão as nossas igrejas mais antigas, né, elas estão na área também onde os franceses estabeleceram os fundamentos da nossa cidade. E eu lembro que os franceses nos deixaram 2 capelas. Uma capela de São Luís, que não se sabe exatamente a localização, mas que provavelmente estaria onde nós temos hoje a catedral. Então isso era acontecia muito antigamente, você construía em cima, né, de fundamentos de outras construções. E o convento de São Francisco, que é alvo de uma polêmica tremenda. Por quê? Alguns defendem que era onde nós temos o seminário e igreja de Santo Antônio. E o tanque de Santo Antônio seria a fonte de água a que Claude Abbeville se refere. Mas a outra versão, por exemplo, Mário Meirelles, na primeira edição do livro França Equinocial, ele defende essa tese. Já na segunda edição, ele defende que ficava ali onde nós temos hoje o Colégio Santa Teresa e a Igreja Nossa Senhora dos Pretinhos. Então, e a fonte do Ribeirão seria a fonte de água a que Claude Abbeville se refere no livro dele, né? Então, se nós formos pensar que o Forte de São Luís ia até antes da Rua do Egito, né, ali por trás do Palácio Episcopal, da Catedral e tal, esse seria o ponto mais próximo, logo depois do forte. A senhora já destacou, professora, que São Luís, né, foi um ponto estratégico para, eu não vou usar o termo descoberta, para a ocupação da região norte. Sim, logo depois veio a fundação de Belém. Sim. E o que a gente nota é que a presença portuguesa é muito notória, que os azulejos, que até o nosso Robson hoje está homenageando a cidade com a camisa com os azulejos portugueses. Sim. Mas nós transitamos literalmente pela história em avenidas como Daniel de Latouche, ou seja, a presença francesa, a herança francesa é muito grande também hoje. Não, claro. E olha, quando eu falo que os franceses foram os fundadores, isso não é nenhum demérito aos portugueses. Porque a nossa colonização, após a expulsão francesa, a nossa urbanização, a urbanização de São Luís, foi feita pelos portugueses. Então, não é à toa que ela é chamada de Cidade dos Azulejos, então nós devemos muito a esses 2 povos, e até mais, porque os espanhóis também, na época da União Ibérica, né? Então, isso não é nenhum demérito. Nós temos, mas dos franceses, além do que eu já mencionei, por exemplo, eu esqueci de mencionar a questão da nossa área de comércio, né? A Praia Grande, tão retratada por Aloysio de Azevedo, né? Que vai ser tema aí da Feira de São Luís. Também Josué Montello fala muito da nossa Praia Grande, era o nosso centro comercial principal. E onde é que ficava o Porto de Santa Maria dos franceses? Exatamente onde está a Praia Grande. Então nós guardamos a memória da colonização francesa, né? Nós guardamos essa memória. E nós temos, por exemplo, o Palácio dos Leões, onde é que ele está? Em cima, onde ficava, naquela área, aliás, a Avenida Pedro II, está onde estava o Forte de São Luís, né? O convento de São Francisco também ele sobreviveu à expulsão dos franceses. O próprio forte, que depois se deu a construção do palácio, foi também, primeiro eles utilizaram, os portugueses chegaram a utilizar o forte de São Luís. Embora Alexandre de Moura critique que o forte não tinha condições, é outro ponto interessante. Quando na tese da Fundação Portuguesa, que para mim se baseia simplesmente no regimento, eu creio que quando nós pensamos sobre essa questão, e eu acho que eu convidaria aqui
o telespectador a fazer essa reflexão. O que é uma fundação? É um papel que diz que uma cidade vai ser fundada? Quer dizer, então porque Jerônimo Albuquerque tinha um regimento que determinava a fundação da cidade, isso determinou que os portugueses foram os fundadores? Não, de forma alguma. O que é que faz uma cidade? O que é que os franceses estabeleceram em 8 de setembro de 1612? O que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos várias casas, várias habitações de 1 e 2 pavimentos. Nós tínhamos um forte. Nós tínhamos a praça, aquela praça cívica dentro do forte. Nesse forte, posteriormente, seriam instalados uma forca e um pelourinho. Isso é mencionado, eu não estou inventando nada, está lá em Yves Devray, em Claude d'Abbeville, está lá. Você tem um porto, né, para as transações comerciais, né, você tem as residências dos governadores, no caso Razilly e Daniel de Latouche. Então, você tem um grande armazém. Só não tinha um papel falando que foi fundado. Pois é, não, mas o papel tinha. Isso vamos chegar também a isso, não em 8 de setembro, mas em 1º de novembro, nós tivemos a decretação das leis fundamentais da França equinocial. Ora, aí dizem, não, mas foi fundada uma colônia. O que é uma colônia? Uma colônia se faz sem um povoamento, não existe colônia sem povoamento. Então, quando eles estabeleceram também aqui, promulgaram as leis fundamentais do Maranhão, isso dava poderes de juiz, poderes administrativos a Daniel de Latouche e quer dizer, não... as leis fundamentais vinham do poder maior, que era a Carta Patente Real. Ali estavam descritos esses poderes que eu estou mencionando, poderes militares, poderes administrativos, de juiz e tal. Mas as leis fundamentais, elas emanam exatamente desse poder da Carta Patente Real. E outra coisa que é dito por essa tese da historiografia, de que as leis fundamentais, elas só se aplicavam aos franceses? Não. Porque lá diz, né, que isso houve um acolhimento por parte dos indígenas. E nós tivemos julgamentos que são mencionados no livro de Claude d'Abbeville, por exemplo, o julgamento de Japiaçu. Ele foi julgado por que hoje seria um feminicídio, porque ele mandou matar a ex-escrava, que era a esposa dele, por adultério, né? E ele foi julgado pelo nosso primeiro juiz, que foi François de Razilly, o presidente do tribunal, né, como o chama informalmente Nilson Coutinho, né? E temos julgamentos também descritos por Yves Devray. João. Ok, no preâmbulo aqui da minha fala, professora, eu citava aqui a questão de mitos, né? Eu citei a Maria Lawande, o mito francês, a senhora se referiu ao mito português. Sim, vou especificar mais. A gente sabe que na fundação de outras cidades, houve, por exemplo, assim, guerras, derramamento de sangue. Eu queria saber em relação aos franceses, se é mito que eles entregaram mesmo para os portugueses, né? Ou se houve algum tipo de confronto, algum tipo de guerra. Não, tivemos, houve várias circunstâncias que determinaram a perda da França equinocial. Isso. Uma delas foi a mudança dos ventos políticos na Europa. Por quê? Quando Daniel de Latouche e François de Razilly vieram ao Maranhão, eles vieram, aparentemente, né, nesse primeiro momento, com o apoio de Maria de Médicis. Maria de Médicis era a rainha, que era a esposa de Henrique IV. Quem enviou o primeiro Daniel de Latouche para cá foi Henrique IV. Henrique IV é aquele mesmo rei que disse que Paris vale bem uma missa. Então ele era protestante, depois se tornou católico, então, ele não se interessava por religião. Ele queria, digamos, promover a França, né? Mas a Maria de Médicis, ela era da família Médicis, então era muito ligada aos interesses da Espanha, porque a Espanha era ligada ao Vaticano. No caso, ao Vaticano, a igreja. Né? Nesse momento. Então, em um primeiro momento, ela apoiou a França equinocial. Mas aí, François de Razilly passou aqui 4 meses, ele voltou em busca de mais ajuda para a colônia. Quando ele volta, ela já não é tão receptiva. Por quê? Porque estava sendo, digamos assim, idealizado um casamento, né, entre o Luís XIII e a infanta Ana da Áustria, espanhola, né? E também o casamento do herdeiro do trono espanhol com uma princesa francesa.
Ora, como é que você vai combater o seu aliado? Quer dizer, se você está buscando casamento e tal, então isso enfraqueceu muito, digamos assim, o ímpeto da corte francesa. Agora, na parte da guerra, que foi mencionado por você muito bem, nós tivemos a Batalha de Guaxinduba, e que foi um desastre porque, para os franceses que tinham mais recursos, por exemplo, em termos navais, eles tinham a Regente, que era uma nau excepcional. Nenhum dos barcos ou de naus de Jerônimo de Albuquerque podia fazer frente à Regente. Mas a Regente, né, só que além disso, né, além desse fator, os franceses também tinham aproximadamente 400 homens. Os portugueses tinham 120 a 200. Os índios eram 1.200 do lado dos franceses. Já os portugueses tinham mais ou menos 200. Tal. Como é que os portugueses conseguiram ganhar? Né? Bom, aí nós tivemos a atuação, tanto o erro da parte francês, quanto a atuação excepcional do lado português. Por quê? Do lado português você tinha um comandante muito experiente. Jerônimo de Albuquerque era um grande comandante que tinha experiência em guerras, em batalhas pelo Brasil, né, com os índios, tinha muita experiência. E do outro lado você tinha Daniel de Latouche. Daniel de Latouche, ele era um bom explorador, um bom navegador, até como diplomata, ele era um bom colonizador, mas ele não era um bom militar. Ele não tinha aquele dom. Quem era o bom militar, quem era o cara que poderia ter feito frente aos portugueses? Era o Razilly. Mas o Razilly estava na França nesse período, já. Né? Então, inclusive Ferdinand Denis, historiador francês, ele fala que o Razilly era uma das velhas glórias da França. Inclusive ele morreu numa batalha, né, na Europa. Então, infelizmente, nós não tivemos o comando certo. Outra coisa, havia fatores que enfraqueciam o comando de Daniel de Latouche, porque como ele era huguenote, e a rainha havia dito a ele que ele viria para São Luís, mas ele passaria um tempo e voltaria com todos os huguenotes. Huguenote era a denominação para protestante na França. Então ele teria que retornar com todos os seus, com esse grupo que era ligado a ele. Então a maioria dos comandados dele era de católicos. Ainda que isso você não tenha, por exemplo, como você teve aqueles problemas na França Antártica, né, entre Villegagnon e os pastores calvinistas, tal, você não tem nada descrito nesse sentido. Mas a gente compreende que tenha havido um desconforto por parte da liderança. Enfraqueceu. E enfraqueceu, com certeza. E o de Pézier também, de Pézier era o cara que pensava-se, na ausência do Razilly, ele iria assumir a colônia. E o de Pézier também, ele foi, por exemplo, quando ele desembarcou ali na praia, onde ocorreria mais ou menos a batalha de Guaxinduba, ele deixou porque houve o armistício, né, pedido, que foi um erro de Daniel de Latouche. Ele autorizou os seus comandados a arriarem as armas, tal. Então os portugueses pegaram eles desarmados, sem estar com a armadura. Quer dizer, foi assim, foi um desastre estratégico. Mas não foi aí ainda que a França perdeu o Maranhão. Porque mesmo assim, os franceses ainda tinham superioridade náutica e ainda tinham, digamos assim, equivalência de homens. O que determinou foi justamente a questão do casamento, né, o fato da metrópole não apoiar. Professora, nós mergulhamos nessa história, nessa primeira parte, né, nós ouvimos muito mais do que perguntamos, que é natural, que é muito interessante a história maranhense. Eu agradeço demais, porque no próximo bloco nós continuaremos essa história com outro profissional que milita nessa área. Muito obrigado. Resenha faz um rápido intervalo e a gente volta já já. Ponta da areia, olho d'água e Araçagi, mesmo estando na Raposa, eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. A natureza me falando que o amor d'água e Araçagi.
posso agir mesmo estando na raposa. Eu sempre vou ouvir a natureza me falando que o amor nasceu aqui. De volta com o Resenha, e a gente segue falando, claro, sobre os 407 anos da nossa São Luís, serão comemorados amanhã. Ao nosso lado agora, vamos conversar com o historiador e presidente da Academia Ludovicense de Letras, Antônio Norberto. Doutor Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. O senhor acompanhou, né, pelo menos boa parte do primeiro bloco. O que o senhor pode começar acrescentando em relação à rica história da nossa São Luís? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É difícil falar depois de Ana Luísa Almeida Ferro, né? Porque é muito conteúdo, na verdade é mais do que uma aula quando ela fala, né? É uma declaração de amor, porque ela fala, ela tem memória fotográfica, né? Então é difícil a gente falar depois. Mas a gente se entende, é parceiro de pesquisa eu e ela, inclusive o livro dela, lindo, de 700 e tantas páginas, é um primor, 70 e tantas páginas dedicadas à contestação, e um dos prefácios é meu, não poderia estar fora, né, desse ambiente dessa festa, exatamente. E a gente está acompanhando aí os 407 anos de São Luís com muita felicidade, desde os 400 anos de São Luís que a gente vem num processo de retomada do estrangeiro no Maranhão. A gente vem conversando, falando sobre franceses, fala também sobre holandeses, espanhóis, Ana Luísa já falou hoje. Isso é muito importante porque enquanto o Maranhão viveu contemplando o estrangeiro, ele foi rico. A quarta cidade do Brasil era São Luís. Só depois das capitais, Rio de Janeiro, Salvador, a capital da Nova Amsterdã, que era Recife, e depois São Luís, capital da França Equinocial e capital do Grão-Pará e Maranhão. Então a gente tem que olhar para o estrangeiro, a gente tem que sair desse convite que colocaram para a gente de olhar para um determinado ponto, dizer que não é fundada, enquanto alguém está levando a nossa riqueza. A gente ficou de cabeça baixa, distraído, e eu e Ana Luísa e vários outros, o que a gente faz? A gente manda as pessoas levantarem a cabeça para ver o mundo, que o mundo está à nossa volta. A gente tenta tirar as caixas de papelão que botam aqui, os antolhos, que botam para a gente não ver o que tem de belo. Então a gente mostra o estrangeiro, quando a gente se voltar, São Luís e o Maranhão, se voltar novamente para o estrangeiro, a gente vai ser rico de novo. Valorizar então esse processo de colonização, de ocupação. Período lindo. Se você procurar, tem 3 momentos lindos da história colonial do Brasil. Um deles é o Brasil holandês, que segundo Gilberto Freire, na obra Sobrados e Mocanos de 1936, os recifes transformam, segundo palavras dele, vou abrir aspas aqui, os holandeses transformaram o Recife, que era apenas uma vila de pescador rodeando uma igrejinha com 40 casas, transformaram na melhor cidade do Brasil, com quase 400 casas em 20 e poucos anos. Então deram realmente um show, e ele finaliza, talvez seja a melhor cidade da América. Deram um show realmente. E outro momento é o Brasil jesuítico Guarani, lá no sul do Brasil, lá em São Miguel das Missões, os 7 povos das Missões, em que teria inclusive nascido o comunismo no Brasil ali. É uma longa história que não cabe aqui. É longa, uma longa história, mas que tem muita coisa a ver com o nosso período colonial, e foi um momento muito bonito, onde os padres jesuítas de Espanha, de Portugal e outros lugares se deram bem com os guaranis, e ali se tornou uma civilização onde eles cunhavam, faziam várias coisas de metal, inclusive, matavam 25 bois por dia, uma verdadeira civilização. E o outro momento, aqui no Maranhão, onde os franceses deram um show, a ponto de uma pessoa que foi citada, um grande escritor, o conservador da Biblioteca de Santa Genoveva, Ferdinand Denis, ele dizer que não se conhece naqueles 1700, dos 1600, no século 17, uma transação mais leal e desinteressada entre católicos e protestantes que no Maranhão. E aí eu já coloco o terceiro povo, que era os tupinambás. Você juntar, fazer uma fórmula naquele período, saindo do período medieval, que ainda se vivia um pouco, você juntar esses 3 povos num lugar e eles viverem em paz é muito difícil. Porque as religiões se gladiavam lá na Europa e no Brasil. Foi assim que o Rio de Janeiro foi à ruína, por causa da questão católica e protestante que não foi resolvida na Europa, não seria resolvido lá. Aqui não, aqui se viveu em paz. Colocar na nossa conversa agora um companheiro de jornada ou de andanças nos últimos dias. Fiquei sabendo que os senhores, os dois, andaram muito pelo centro histórico. Então eu vou provocar exatamente na caminhada de ontem. Ontem à tarde eu falava para ele, eu fiz muito bicicleta naquela região por trás da ilhinha, quando não havia ainda ilhinha. Eu conhecia aquela área com montanhas ali
não vou dizer montanhas, montes que haviam naquela região que foram devastados para que hoje surgisse a ilhinha. Então, eu morei naquela região e não tinha noção de que passava por um marco anterior exatamente ao início da colonização francesa, que é exatamente o Forte Sardinha. Eu passei por ali, caminhei por ali e não sabia. Mais uma vez é aquela história, a gente está passando sobre tesouros e a gente não sabe. Me fala então desse marco, quer dizer que ele é anterior, quer dizer que já, vou usar um termo de agora, já se flertava com essa terra antes mesmo do início do marco de 1612. Vamos voltar para que ano? 1500 e quanto? Vamos lá para o final dos 1500, 1594. Mas eu quero terminar a frase que você começou, que é a frase de Jean-Claude Vasse, ou Jean-Claude Vasse, que é um francês com sobrenome alemão, que ele sempre vinha aqui em São Luís, secretário de turismo de Saint-Malo, cidade ali vizinho, Partido Daniel de Latouche de Cancale, bem vizinho lá, cidade fortificada, que ele sempre dizia quando vinha para cá: vou dormir sur Rentresol e vou ne savez pas. Vocês dormem sobre um tesouro e não estão sabendo. E esse tesouro é a nossa história ligada ao estrangeiro, ligada ao português, que foi outro tesouro. O português, como bem lembrou Ana Luísa Almeida Ferro, também foi o tesouro. Uma das quebras nossas aqui no Maranhão foi exatamente quando a gente, depois que a gente aderiu à independência do Brasil em 23, 28 de julho, a partir daí houve um pouco de quebra ali com a Europa, entendeu? E isso não foi tão interessante, porque o Maranhão, até bem recente, o Maranhão era outro país, que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, nunca tiram isso da cabeça. O Maranhão sempre foi um outro país. Por quê? Seja com a França equinocial, já respondendo, seja sendo capital São Luís do Grão-Pará e do Maranhão e Grão-Pará, sendo a Atenas, ela sempre foi ligada à Europa. Ela era ligada à Europa porque era muito mais interessante sobre a perspectiva econômica, cultural, educacional e tudo mais, ir para lá do que ir para o restante do Brasil. O restante do Brasil não tinha tanto a oferecer, com todo respeito, quanto a própria Europa. Deixa eu... Ou não? Porque o senhor falou Atenas, eu vou te atropelar um pouquinho. Fique à vontade. Que eu estou aqui há 5 meses, e quando eu vou para a Ponta do Farol ali, tem uma placa, Atenas Brasileira. Por que Atenas Brasileira? Olha, a Academia Brasileira de Letras é a maior quantidade, o estado que tem mais gente como patrono, que é aquele que é fixo entre os ocupantes, ele é sempre aquele o patrono. O estado, o Maranhão sempre foi o segundo estado do Brasil que mais teve patronos na Academia Brasileira de Letras e primeiro ocupante das cadeiras. Era o Maranhão. Só perdia para o Rio de Janeiro porque era sede. Mas tirando ali, era o Maranhão. Você percebe isso claramente numa pessoa graudíssima que escreveu o Mulata Luiz Azevedo, O Cortiço, Casa de Pensão, como é que começa esses livros? Saindo daqui para lá, de São Luís do Maranhão para lá. Você vê Aloísio. Aloísio, ele começa com A e tem um hiato no final. A mesma coisa Amâncio de Vasconcelos, Amâncio. Então ele se incluía, era ele saindo daqui da Atenas brasileira indo para lá. E essa migração era constante. São Luís era a cidade cobiçada. Spix e Martius, quando chegaram aqui, os bávaros, os alemães, quando chegaram aqui na missão austríaca em 1817, lá no Rio de Janeiro, e aqui em 21, quando eles vieram nessa missão, cortando esse Brasil, quando nem existia estrada no Brasil, a cavalo, chegaram até o Equador, quando eles chegaram em São Luís, disseram, é a 4ª cidade do Brasil. Então a gente tinha a riqueza, e essa riqueza a gente conseguiu transformar ela em literatura, conseguiu transformar nessa riqueza aqui. Eu sempre digo... Então tem a ver com berço de filosofia, sim, literatura, cultura. Total, a gente não ia só para Lisboa e Coimbra, a gente ia para Paris, para Marseille, para Montpellier, a gente ia para Liverpool, a gente ia para Londres, a gente ia para os Estados Unidos, a gente ganhava o mundo. Hoje, Robson Júnior, eu sempre vejo a gente, quando muito sai, a gente vai em Lisboa, entendeu? Se alguém quiser entender como uma crítica, não tem problema nenhum, mas a gente tem que conquistar o além, a gente tem que ir na Alemanha, a gente tem que ir no Japão, que civilização linda aquela, a gente tem que reaprender ou somente repetir o que fizeram os antepassados nossos, ir lá no exterior e trazer essa riqueza cultural e aplicar aqui, que era o que faziam na época. Hoje a gente vai só para tirar selfie na Torre Eiffel. Na época não, na época a gente ia era para trazer aqui, passava anos e anos lá e aplicava tudo aqui.
se reportando a antepassados, né, que foi a dica, o gancho aí que o Norberto deixou, já falamos de franceses, portugueses e holandeses. Eu queria fazer essa pergunta para você como historiador. Qual foi a maior contribuição? Ou seja, quem mais contribuiu de forma assim, histórica, cultural com o Maranhão? Os franceses, os portugueses, os holandeses? E que marcas são estas que nós podemos presenciar hoje, na atualidade, no estado do Maranhão? É uma excelente pergunta. Assim, as marcas que a gente mais vê é portuguesa, porque eles colonizaram, né? Vamos separar. Fundação é uma coisa. Eu e Ana Luísa, a gente defende a Fundação Portuguesa. E ela também já bem falou e explicou. Quem colonizou foram realmente os portugueses. Está nos azulejos, está em tudo. Está na camisa do Robson Júnior, né? Está na nossa língua, está na religião, está em tudo. Mas a gente não pode esquecer dos africanos. Os africanos foram as mãos, né? Não tinha cultura escrita, nem ele, nem o indígena, por isso que foram pisados, massacrados, né? Mas assim, você vê que cada um deixou um marco. Os franceses deixaram pra gente deixaram pra gente esse legado da Fundação Letrada, os franceses, né? E são palavras de André Daer, o André Daer, que lá do Rio de Janeiro é amiga da gente, formada lá pela Sorbonne, doutorado lá e tal. Ela fala que São Luís, nós somos privilegiados que tivemos a Fundação Letrada. Foi isso que os nossos antepassados fizeram no século XIX. Pegaram essa deixa com a produção de arroz, produção de algodão e uma série de outras coisas e transformaram isso em intelecto. Pegando essa deixa lá do início, a deixa do meu patrono na Academia Ludovino Vicente de Letras, ocupa a cadeira número 1. Meu patrono Claude Abbeville, ele diz lá na obra dele, na principal obra dele, porque tem outra que os maranhenses nem conhecem, que eu descobri já mais recente, mas essa primeira obra dele, História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão, ele fala que esta terra não será colonizada pela força das armas, mas pelo amor. E daí foi a deixa para a Ilha do Amor, foi a deixa para a gente ter essa geração romântica, a geração da greve de 51, da greve de 79, que os grandes poetas, então tudo tem a ver com a França, motivo pelo qual a gente não pode expulsá-los nunca. A flor de lis, ela está no nosso coração, está na nossa alma. Graças também à veia diplomática que pulsou mais alto de Daniel de Latouche do que a veia militar. Diplomata, né? Que observação, que observação. Você vê, por exemplo, Nicolas Durand de Ville-Gaillon, lá no Rio de Janeiro, ele foi um inábil, com todo respeito. Ele não teve habilidade, aí foi cinco motivos pelo qual a França Antártica caducou lá no Rio de Janeiro e o sonho virou pesadelo. Primeiro, a inabilidade dele no trato com os tamoios, com os índios. Ele não teve o que Daniel de Latouche teve aqui. Ele queria proibir a antropofagia, comer o outro. Ele proibiu de qualquer jeito. E aí criou uma animosidade com os índios. E ele também proibia os índios, os franceses, de coabitarem com as índias. Queria para casar. Mas eles já eram casados na França. Outro problema, o terceiro problema, na vinda para cá veio gente, pelo menos um terço, eram de pessoas das prisões de Bretanha e Normandia. Então já foi ficando uma parte pelo caminho. Os que voltaram tinha gente de mau caráter, digamos assim, o que não teve no Maranhão. Não se tem relato de degredado francês no Maranhão. Tem degredado português que era escravo dos franceses, mas não os próprios franceses. E a outra questão é a questão religiosa, a quarta questão. O que não foi decidido lá não seria decidido aqui. E aí você tem, por exemplo, André TV, católico, e Jean de Lery, protestante, os dois escrevendo livro, dois escritores, um se digladiando em livros. E aí isso passou para a população. E o quinto problema que do Rio de Janeiro, para eles não reivindicarem a Fundação Francesa, foi exatamente o fato de lá ter sediado o governo português. Então, que foi uma coisa certa. O certo pelo duvidoso, eles ficaram com o certo. Entendeu? Então, são esses motivos. E Daniel de Latouche, aqui, ele teve uma série de vantagens. Ele tinha Truchemont, tradutores, como Davi Migan, que era o cara do Vinhais Velho. Davi Migan, que era o chefe dos negros. Quem eram os negros? Os índios, eram chamados de negros na época. Ele era o chefe dos negros, tanto é que lá era Miganville. E aí ele abriu as portas para Daniel de Latouche. Daniel de Latouche pegou uma bola arredondadíssima, só para bater o pênalti. Então eu vou continuar exatamente nessa vila. Quando fizeram recentemente a Via Expressa, foram mexer ali com o cemitério antigo. Ali existe, de fato, a igreja mais antiga está ali no Vinhas Velho? É a igreja de São João, né? Ela fica ali junto com
com a igreja de Santo Antônio, que eu divido aqui da minha amiga Ana Luísa Almeida Ferro, porque assim, o mapa, ele dá que o convento de São Francisco era na igreja de Santo Antônio. Na verdade, era a Capela dos Navegantes. Você pega o mapa holandês, está lá, colocado no lugar na época, inclusive dizendo convento de São Francisco. Então, e outra, o padre Claude Abbeville diz que do forte até o convento dá entre 1.000 a 1.200 passos. E eu fiz essa medição, deu 1.006 passos lá do forte até a igreja de Santo Antônio, 1.006 passos, até na porta da igreja. E eu medi também, para tirar totalmente a dúvida, eu medi os passos até a igreja do Rosário dos Pretos, deu apenas 390 e poucos passos. Então, o senhor fez referência a uma frase que me chamou a atenção, de que, recorrendo a um filósofo, de que nós estaríamos dormindo em um tesouro. Sobre tesouro sem valorizá-lo. Ainda estamos dormindo sobre um tesouro? Nunca dormimos tanto. E não estamos sabendo valorizar. Não estamos sabendo. O estrangeiro é que é a riqueza, é que é o tesouro. Países que se abrem são países mais ricos. Países que se fecham acabam se degradando, acaba vindo a pobreza, porque a pobreza é aqui, intelectual. Quando você se abre, você começa a ver outros mundos. Quem viaja é muito mais feliz, tem muito mais riqueza do que quem vive apenas no seu mundo. Então eu sou formado em turismo, sou historiador também, mas formado em turismo, sou guia de turismo e eu tenho essa noção. No século XIX, lá Condamina, ele dizia que até a chegada da família real no Brasil, nós éramos apenas províncias desconexas, é o termo que ele usa. Está até repetido lá em 1808 do Laurentino Gomes. Exatamente. Então, é mais ou menos por aí. Quando a gente começa a se contactar, conectar, o mundo aumenta, a nossa cerca vai lá para distante, a gente progride, cresce. Mas eu insisto, o Maranhão, ele está se abrindo, está aberto, está valorizando essa riqueza que ele possui? Ele precisa fazer muito mais. Se nós vivêssemos hoje o século XIX, se hoje fosse o século XIX, nós teríamos aqui por dia mais de 50, 100, 200 voos por dia aqui no Maranhão. Para você ter ideia, aqui seria o point. Todo mundo viria de Belém, todo mundo viria da capital, como vinha na época. As pessoas vinham lá de Oeiras, que era a capital do Piauí, para fazer compras aqui e esperar o que mais novo chegava de Paris no último vapor. Então, a gente tem condição de ter um mundo muito mais aberto, mais rico. Nós maranhenses nascemos para brilhar, mas nós infelizmente somos fechados, nos fecharam, desculpa, e isso a gente precisa rever. E eu queria só entrar aqui, eu não respondi direito a pergunta do nosso amigo Robson Júnior, o Vinhais Velho, né? Vinhais Velho é uma riqueza, o Saguaba, lá é o Saguaba, lugar onde se comem caranguejos. E eu descobri que quem fez a música Caranguejo Sá é o pai de um grande amigo meu, eu vim saber agora, depois do programa do Robson Júnior. O Vinhais Velho fazia parte de um complexo, que era o complexo, o reduto que deu origem a São Luís, onde tinha o Forte Sardinha lá no São Francisco. O Forte Sardinha é que dava proteção à entrada da ilha, dava proteção ao comércio lá no porto de Jeviré, que é o porto da Ponta da Areia, onde tinha as trocas comerciais do que vinha do Amazonas, do que vinha de Rouen, de Épi, La Rochelle e tantos outros, Havre de Grace e tantos outros portos lá da França. Então aqui era o point, era o que existia. Do Rio Grande do Norte, o Brasil setentrional até o Amazonas, aqui era o point, era aqui e era a região do Araçagi, o Aracaju, o Araçagi era point aqui porque ele pegava as riquezas que vinham do rio Itapecuru, do rio Munim, dos portos menores de Jussatuba, de Quebra-Pote, que tinha outros nomes, você encontra nos mapas da época nomes que você nem descobre. Gente, assim. 3 minutos. Mas é porque esse historiador tem que segurar ele, porque ele sai de Vinhais e já sai do Vinhais. Então, Vinhais é um marco importante. Muito. Dessa parte do Brasil é importantíssimo. Aí tem o Forte Sardinha que nós tivemos lá no Forte Sardinha, eu e você. Que ele dava... Foi onde Latouche se rendeu. Onde Latouche se rendeu. Aí vem Rubem Almeida, lá em 1954, que disse para Salvio Dino, em 1954, lá na Praça Pedro II, procure saber onde existiu o Forte Sardinha, porque foi lá, é o primeiro forte do Maranhão, foi lá onde os franceses se renderam e São Luís passou de mãos portuguesas para mãos francesas. E eu vou além, a França equinocial foi perdida ali, se decidiu praticamente metade do território do Brasil foi ali. Então, por isso a importância de Norberto, rapidinho antes de terminar, é claro que, além do ponto de vista político, mas eu queria entender o seguinte, vou aproveitar a sua presença aqui. O Esteu falou algo interessante, né? De Maranhão, o senhor citou províncias. Eu queria entender do ponto de vista histórico por que o Maranhão
não avançou em relação aos outros estados. Porque a gente fala tanto de miséria, de pobreza, né? E até uma brincadeira, né, que diz, o Maranhão foi até o último a aderir à independência. E que se eu fizesse uma conexão histórica em relação ao estado do Maranhão, nesse ponto de vista, em relação aos outros estados, ao atraso, à miséria e à pobreza. A gente viveu a riqueza e quem é rico sempre ele é cobiçado pelos que não são. E São Luís sempre esteve ali sendo tentado, cobiçado pelos outros. E aí quando a gente se juntou demais ao Brasil e esqueceu o caminho da riqueza, do pote de ouro lá no arco-íris, que era a Europa, a gente foi se fechando para o nosso próprio mundo. E para o governo foi interessante, o governo central aqui, foi interessante ir reduzindo a gente. A última redução que teve foi agora com a contestação dizendo que nós não somos nem franceses nem nada, nós somos um nada. Então a gente se reduz como povo. Procure no parlamento hoje, você que é a pessoa da política, procure no parlamento quem são os escritores de hoje. Você não acha, você achava até recente, foram se acabando, se apagando. Isso. Você não tem mais aqueles homens de estrutura, você não tem mais Haroldo Tavares, aquela pessoa que pensava na cidade há 50, 60 anos. Acabou, todo mundo pensa no voto e acabou. Exato. Professor, muito obrigado pela participação. Acho que foram 2 blocos riquíssimos termos da própria identidade de São Luís do Maranhão. A gente fará um rápido intervalo. Na volta, a gente vai, obviamente, destacar o aniversário de São Luís. Nós vamos fazer também as nossas apostas para a semana que vem, no campo político, no campo econômico, no campo social, enfim. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Aqui é inexata, quando toca o coração, eu te toco, tu me tocas, cá nas cordas do violão. De volta com o nosso resenha e o terceiro e último bloco, a gente vai fazer as apostas da próxima semana e dar uma resumida no que foi notícia nos últimos dias. John, começa com qual pauta? Eu acho interessante, Estevão Robertson, a pauta da cessão onerosa, aprovada esta semana, a PEC da cessão onerosa, como é chamada, ali no Senado. E beneficia diretamente os municípios maranhenses, né? Só São Luís, por exemplo, receberá 56 milhões de reais. São os royalties, chamados royalties do petróleo? Porque vai haver um novo leilão do pré-sal, e esse dinheiro agora passa a partir dessa PEC, proposta de emenda à Constituição aprovada no Senado, passa a ser dividido com estados e municípios. Ou seja, ficar somente ali com o Rio, né? Campos, a cidade de Campos, onde as bacias petrolíferas estão concentradas, Santos também. Exatamente, é uma riqueza nacional que deve ser dividida, compartilhada com todo o Brasil. E a partir dessa PEC que foi aprovada, então os municípios serão contemplados, né, com esses, digamos assim, com esses royalties do pré-sal, com esses recursos do pré-sal. E o Maranhão beneficiar 217 municípios beneficiados com esses recursos, destacar, claro, a atuação dos senadores maranhenses, neste caso, os 3 senadores, e claro também do senador Everton, né, que teve um papel decisivo, porque foi uma própria fala destacada pelo presidente do Senado, Avel Columbo, que disse que o Everton tem um papel importantíssimo nisso. Essa grana, os gestores estaduais e municipais, eles terão liberdade para aplicá-la ou já tem que vir carimbados para a saúde, para a educação, por exemplo? Eles têm liberdade, teve para aplicá-las, né, claro, desde que haja, não haja nenhum tipo de fiscalização. Exato, ilícita, irregularidade, mas eles terão esse dinheiro para ajudar aí, principalmente a educação e saúde, que são as principais áreas, né, em que esses municípios, sobretudo do Maranhão, têm mais dificuldade. Ô Robson, que essa grana seja investida prioritariamente em investimento, não em custeio, né? Porque hoje a folha dos estados e municípios, folha salarial, já em alguns casos mais de 95% para pagamentos com funcionalismo. É impagável, quase impagável. O que nós estamos vendo é um estrangulamento dos estados brasileiros em função das folhas de pagamento. Eu torço muito por isso e eu acho que é correto. Houve muita polêmica, ficava concentrado lá em cima, né? E hoje essa distribuição é equânime, eu acho que muito legal. Eu quero colocar também um assunto que me chamou a atenção essa semana, que aconteceu no final de semana passada. O Centro Histórico, reconhecidamente, está passando, gosto muito do termo que foi utilizado pelo prefeito, que é um reviva. Nós estamos numa parte de reavivamento. Eu tenho acompanhado de perto, eu tenho ido diariamente ao Centro Histórico. Depois que eu termino o Repórter Difusora, primeira edição, vou caminhar pelo Centro Histórico e estou vendo o que está acontecendo. E no final de semana passada, houve aquele caso de brigas ali, baderneiros, que é uma coisa que está depois da feirinha.
Termina a feirinha, as pessoas ficam ali, existem outras manifestações culturais e tal, umas festas ali, e nada contra. Eu acho que nós somos um grande caldeirão, inclusive, não de ritmos. O Maranhão é um caldeirão de ritmo. A gente é chamado de uma hora de terra do bomba-boi, terra do reggae. Não, nós temos mais de 30. Parece que passamos de 30. Então, todos têm espaço. Agora, é preciso que isso seja feito com segurança. Eu, inclusive, estive ontem à tarde no encontro que aconteceu no Odilo Costa Filho. Fui lá, tive algum tempo, vendo as pessoas que são donos de comércios no centro histórico, a preocupação deles. Estavam falando de assaltos que estavam acontecendo, que houve, inclusive, uma segurança fantástica durante o Carnaval, mas que agora, depois, a coisa estava assim. Então, eu acho que isso chegou aos ouvidos do prefeito. Aliás, ele convocou esse encontro, o governador também. Então, é preciso chamar o pessoal da segurança e dizer, olha, no Carnaval estava uma segurança fantástica. No próprio mês de junho passado aí. Tem que ver agora. Então, o tradicional boi. O tradicional. Foi muito procurado. Pois é. Então, agora, nesse momento, nós estamos ampliando a quantidade de pessoas que estão chegando a São Luís. Então, para isso, para que a gente não perca essa coisa que é fantástica, que diga aí o pessoal do trade, de turismo. Nós estamos com hotéis, eu tenho visto a quantidade de pessoas de outros estados andando pelo centro histórico qualquer dia da semana, gente. Não é só fim de semana, não. Então, agora, é preciso fazer isso, um esforço tanto do governador quanto do prefeito Edivaldo, para que eles conversem com a segurança e ampliem a segurança na área. Nós não podemos perder esse tesouro que é esse reavivamento do espaço. De maneira nenhuma. Previdência voltou a ser destaque também. Também, com certeza, esteve. A Previdência ele avançou na CCJ. O relatório do senador Tasso Gereissati, né, foi votado. Apesar dos senadores terem colocado mais de 400 emendas, apenas um destaque ali foi, né, aprovado, que refere-se à pensão por morte, ou seja, no mínimo um salário mínimo. Então, o texto segue agora para votação no Senado, em 2 turnos. Importante destacar o seguinte: a harmonia do Senado, diferente da Câmara, que teve houve aquela confusão toda, né? Aquelas discussões todas entre deputados, a oposição tentando obstruir, tumultuar. No Senado um clima mais tranquilo. E é interessante porque o próprio senador Everton, aqui do Maranhão, ele fez questão de apresentar um voto em separado, exatamente, questionando vários pontos do texto encaminhado pelo governo. Perfeito, voto em separado. Porque o que acontece? O texto principal que veio da Câmara, né, os senadores fizeram um acordo lá, Rodrigo Maia envolvido, presidente da Câmara, o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para não modificar, até para não ter que voltar para a Câmara, ou seja, vai para votação em 2 turnos no Senado. A questão de estados e municípios será incluída numa PEC paralela, né, e outras alterações, porventura, se acontecer. Então isso acelera, otimiza, né, dinamiza ali a votação da reforma da Previdência. E claro, um ponto fundamental na questão de estados e municípios é que as assembleias terão que referendar a reforma da Previdência, ou seja, divide o ônus não só com a Câmara Federal, não só com o Senado, mas também com as assembleias locais, estados. Eu aposto numa cidade mais feliz, recebendo gente pra caramba nesse aniversário, né? Desse domingo, o aniversário vai ser domingo. Amanhã, né? Amanhã, então, a festa. A festa já começou desde a quinta-feira passada, com reggae. Tem ali um encontro ecumênico. É interessante eu fazer essa observação. Criou-se muita ideia de que o prefeito, isso inclusive virou uma coisa, viralizou. O prefeito ele como é que eu digo, ele é evangélico, então ele não vai para as outras manifestações. Esse ano quebra-se todos esses paradigmas, porque nós temos católicos e evangélicos no palco e temos também o encontro paralelo das regiões afro. O Brasil é ecumênico. O Brasil é ecumênico. E a festa maranhense tem que ser ecumênica. A gente falava hoje aqui sobre como foi legal aquele início da história em São Luís, e nesse momento a gente vive algo, me permitam dizer. Ontem nós fomos ver a Casa Huguenótica, onde fica exatamente a França Equinocial, que é a exposição do Norberto, e lá encontramos o Godão. E o Godão gentilmente resolveu gravar exclusivo aqui pra gente. Vamos acompanhar. Uma homenagem a São Luís do Maranhão. Vamos assistir. Parabéns, São Luís. Tupi, afro-europeu, Maranhenguaras, o índio, o negro e o branco nas minhas praias. Sou eu a Jamaica, a Atenas, a França Equinocial, a ilha de escravos, Batavos, as favas de Portugal, Japiaçu, a Beville, Latouche e a Flor de Lis. E a Ilha Grande na Cruz veio a luz São Luís. Pelas aldeias, peleja e folia, o pega, a farra, a capitania. É São Luís, seja feliz. Na lua cheia, a Najança e a serpente. Por Bequimão eu morro contente.
sorridente, ilha de horror, a ilha do amor. Vou cantar o meu sobradão caído nos braços, no meu coração, minha fonte de inspiração, do bispo, das pedras e do ribeirão, poema sujo do meu Maranhão, encantado de paixão. Poema Coisa inédito, linda, Ilha do Amor, Coisa parabéns, 407 anos, com essa linda homenagem. O Resenha fica por aqui, tenham todos um excelente fim de semana. Até sábado que vem. Tchau, tchau. Me falando que o amor nasceu aqui, a natureza me falando que o amor nasceu aqui. Oh, 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 laia, la, laia, oh, 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 laia, la, laia. Inexata, quando toca o coração, eu te toco, tu me tocas, cá nas cordas do violão. E se um dia eu for embora, pra bem longe desse chão, eu jamais te esquecerei. São Luís do Maranhão.